Por que é tão difícil improvisar na música? Você já refletiu sobre isso? Ou talvez até esteja passando por isso agora mesmo? Nesse vídeo eu vou compartilhar insights e reflexões que podem mudar a maneira como você vê a improvisação musical. Eu sou Serafim, compositor, improvisador, mestre em musicologia. Sou apaixonado pela sensação de improvisar livremente e a minha missão aqui é ajudar pessoas como você a sentirem o mesmo. Mas para isso é essencial saber o que é e o que não é o conceito de improvisação musical. Um conceito que eu persegui desde que eu comecei a tocar violão há 15 anos atrás e o que segue é a minha conclusão. Improvisar é sem dúvida uma das habilidades mais cruciais que um músico pode desenvolver. E nada demonstra domínio musical de uma forma tão clara quanto um músico que consegue criar melodias bonitas e de uma forma fluente ao vivo. E detalhe, faz como se fosse fácil. Inclusive expressões populares como quem sabe faz ao vivo realmente capturam essa essência da improvisação. E isso não quer dizer que os músicos que não estão improvisando não estejam lá ao vivo, no momento presente. É só que, esse é o argumento desse vídeo, a improvisação te deixa num estado de consciência no qual você está de uma forma mais visceral, ligado ao instante presente. Além disso, para muitos músicos e para mim também, essa liberdade de improvisar sem restrição é um dos melhores sentimentos que tem dentro da música. Quando um músico improvisa bem, a gente geralmente imagina que ele é bom também em outras sub-áreas da música. Provavelmente ele tem uma excelente percepção musical, ele tem um bom ouvido, eu imagino que ele saiba compor bem. Isso acontece porque a improvisação exige proficiência em uma série de pequenas habilidades musicais, como por exemplo você conseguir tocar bem as suas escalas, arpejos, conhecer harmonias, acordes e mesmo a forma da música, e tudo isso tendo aquela expressividade performática. Portanto, dominar a arte da improvisação não só é vital para aqueles que querem melhorar nessas sub-áreas, mas para todos os músicos, para você se tornar um músico mais versátil, flexível, mais completo e desde o início. No mundo da música é muito comum você ouvir falar que improvisação é uma coisa muito difícil. E olha só, de vez em quando aparecem uns músicos que são muito bons mesmo e parecem ter pavor da ideia de improvisar. Sim, eu tô falando com vocês, pessoal da música clássica, pelo menos alguns de vocês. Pra quem pensa assim, essa aparência de facilidade que você vê num bom improvisador é mesmo só uma aparência. E o papo de que é o dom que faz um músico ser um bom improvisador incomoda muita gente. Do jazz ao rock, ninguém gosta do dom, porque esses músicos veem o sucesso na improvisação como resultado de anos de prática e muito sacrifício, e não de algum tipo de dom inato. Existe também uma resistência àquele pensamento mais esotérico de que para improvisar é realmente você só se conectar com a sua intuição, parar de pensar, deixa de ser racional e deixa fluir, porque de novo, essa é mais uma ideia que parece que ignora que os músicos trabalham muito para desenvolver aquilo que eles chamam de improvisação. Ok, mas isso significa mesmo que improvisar é tão difícil quanto muitos acreditam? Especialmente para iniciantes, o pessoal do nível intermediário. Mas a verdade é que a improvisação é um conceito muito mais complexo do que parece. E para deixar esse papo ainda um pouquinho mais concreto, eu queria que vocês vissem comigo o que alguns dos melhores improvisadores estão fazendo. Vamos ouvir. Pá! Depois desses exemplos
todos em vários estilos, acho que fica evidente que improvisação pode ser uma coisa realmente muito difícil de fazer. Alcançar a excelência nesse campo exige uma prática deliberada, que é muitas horas de estudo cotidiano com um foco claro. Sacrifício. Os músicos que se destacam na improvisação são raros. A maioria das pessoas, mesmo que começa na música e nunca chega em lugar nenhum porque desiste logo no primeiro desafio, que é o instrumento. Agora, mesmo os músicos que conseguem ultrapassar esse desafio inicial, são poucos os que chegam num nível de improvisação assim excelente, como o desses caras. Essa conquista vai para além da dificuldade técnica ou do tempo necessário para você chegar lá. É uma questão psicológica, existe uma armadilha psicológica para ser enfrentada. Diferente da execução de composições fixas, a improvisação exige do músico que ele esteja sempre diante da possibilidade constante de erro. E isso sem auxílio de um plano. Como eu falei, isso não requer só uma base sólida, técnica e teórica. Isso requer uma coragem para você se lançar no desconhecido, saber surfar nele. Isso é improvisação. Se fazer música já é um desafio em si mesmo, na improvisação esse desafio pode ficar ainda maior sob a pressão de você ter que tocar ao vivo. Improvisar aumenta o risco de errar. Improvisar traz o risco de que o músico despreparado acabe tocando coisas sem sentido. Além de errar notas, errar acordes, de sair do estilo da música e realmente fica aquela coisa fraca. Ou como dizem muitos músicos, é o velho ficar catando milho, assim, ficar catando as notas e de repente você ouve que tá fora e tenta outra, mas você tá sempre inseguro. Então isso pode ser bastante constrangedor e não é que vai acontecer. Mas esse cenário de uma improvisação bastante livre, digamos assim, ele torna mais propício que esse tipo de acidente aconteça. E você não tem aqui a guia, que é uma composição musical fixa e toda estruturada, e você não teve um ensaio. As suas mãos não tiveram tempo de você se acostumar com aquele caminho que você passa. Geralmente os músicos fazem isso, eles estudam antes, treinam antes, então as mãos, o corpo todo, ele se acostuma e você já antevê o que você vai fazer. Porque aqui o músico depende inteiramente da sua capacidade de pensar e agir de forma rápida no momento presente. E se você é um músico iniciante, um músico amador, especialmente se você é tímido, isso pode ser bastante estressante. Diante de situações onde você tem medo de se expor, de ser julgado socialmente, o que realmente pode acontecer, às vezes é mais fácil simplesmente treinar muito, mecanizar todas as escalas e as músicas e ficar só com aquele repertório que você realmente está muito bem familiarizado e nunca se arriscar. Isso se torna ainda pior porque eu sei que você percebe, que na nossa cultura estudar música é equivalente a aprender a não errar. Ou melhor, aprender a não errar nunca, a realmente se esquivar de todos os erros que forem possíveis. É essa palavra mesmo, erro. Acontece alguma coisa errada, não pode tocar aqui, não pode fazer isso. Essa é a sensação. Essa é a melhor maneira de inculcar um pavor irracional do erro no iniciante, já assim logo de cara. E por isso que é tão comum aquele cacuete do músico iniciante, e não é só do iniciante não, que começa uma linha, começa, para. Até porque o improvisador que se preocupa demais em limar todos os erros acaba às vezes fazendo uma performance um pouco monótona e sem graça. E além disso, como se não bastasse, né? Quando você tem uma composição e você executa uma composição musical, se a música é ruim, pode ser que seja culpa do compositor. Talvez. Agora, se você se joga numa improvisação, é tudo culpa sua. É a sua responsabilidade. E isso pesa. Por isso é justo que muita gente diga que improvisação é difícil. Esse tipo de coisa que a gente tá falando agora é realmente difícil e exige muita prática. Mas esse aqui já é um segredo para você. Saber lidar com o erro é fundamental para improvisar bem. Não é só técnica. E se você repete isso muitas e muitas vezes, vai perceber que é possível se acostumar com o erro. Que aqueles pequenos errinhos e imperfeições que vão pipocando aqui e ali não te incomodam mais tanto e te permite fluir. A ideia aqui é ajudar você a entrar num estado de fluxo através da música e esquecer de si mesmo. Mas ok, para isso, ou melhor, antes disso, a gente precisa entrar mais a fundo naquela questão conceitual. O que é improvisação musical de verdade, de fato? Para começar, pensa só nisso. Quem improvisa, improvisa sempre de algum modo. Ninguém improvisa no abstrato. Você sempre improvisa dentro de um estilo musical ou de uma cultura musical específica
que existe na tradição de um ou de outro povo. Assim como a experiência e a formação de um músico nunca é universal, ele é sempre um músico que é ou do rock, ou do blues, ou do jazz, ou tudo bem, às vezes ele tem vários estilos, mas é impossível você ser ilimitado. E a improvisação também é assim. Você pode até ter vários estilos e várias linguagens que você domina da improvisação, mas nunca você vai dominar a maioria das coisas que existem. Então, a princípio, existem tantas improvisações musicais quanto existem estilos e jeitos de se fazer música no mundo. Mas a gente, principalmente a gente enquanto estudante de música, quando a gente ouve falar em improvisação musical, a nossa cabeça vai direto pro jazz. Ou então, muitos vão pro blues, mas enfim, vão pra música negra norte-americana. E isso é justíssimo, afinal de contas, na minha opinião, foi a música negra norte-americana que trouxe de volta para o Ocidente e para o século XX, principalmente, uma certa paixão pela improvisação e que deu pra gente gêneros e estilos de música que enfatizam muito a improvisação musical. Porque a tradição ocidental com a qual essa música se mesclou para gerar o nosso mundo moderno, essa tradição ocidental estava perdendo a improvisação. Só para constar, a música clássica, a música europeia, essa música dos últimos 300 anos ocidental, que tanto influencia o nosso senso de harmonia, o nosso ouvido musical, ela era uma música onde continha improvisação musical, como em muitas tradições do mundo. Improvisação é algo muito normal, mas nos últimos 200 anos ela veio perdendo bastante os espaços onde se podia improvisar. Por exemplo, nos concertos clássicos existiam as cadenzas, na parte final desses concertos, onde um músico podia realmente improvisar e todo mundo esperava ele terminar e usar aquele acorde de sétima dominante para todo mundo saber que era hora de voltar. E Mozart e Beethoven, que segundo os relatos eram improvisadores geniais. Então a improvisação também é uma coisa europeia. Não sei porquê, talvez porque hoje é visto como uma improvisação muito desafiante. Ninguém improvisa muita música clássica, é mais difícil achar essas pessoas, é muito mais raro. E os espaços de improvisação diminuíram muito nessa tradição ocidental clássica, excetuando, é claro, no cenário da música contemporânea, aqueles professores universitários que continuam insistindo em conceitos como o de improvisação livre. Uou! Mas ainda bem que isso existe também. Lógico que tá cheio de estilo aí musical no mundo que usa muito improvisação e não tá ligado de uma forma tão direta à música negra norte-americana. Afinal, qualquer discussão séria do improviso teria que falar sobre o choro, por exemplo, no Brasil. Mas falando em termos mais globais e pensando até na nossa mentalidade pop do mundo de hoje, acho que faz sentido falar da música negra norte-americana como sendo esse pivô, será que dá pra usar essa palavra pivô aqui? Não sei. Essa coisa que impulsiona muitas outras coisas na história do século XX, em termos de improvisação. E é justamente por isso que sempre que a gente ouve falar de improvisação, a gente parte do pressuposto de que existe algum tipo de harmonia, uma harmonia tonal, geralmente uma progressão de acordes específica, e de que tem alguém criando melodia em cima dessa progressão. Se a gente pensar dessa forma que eu falei agora, o jazz é logicamente o cume da improvisação. Então tá, vamos fazer uma pausa aqui. O que a gente discutiu até agora não define improvisação em geral. A gente está lidando com uma concepção bem específica do que é improvisação, uma concepção muito influenciada pelo jazz e pelo blues e que ela é prevalente mais hoje na nossa sociedade moderna. O ponto é, pelo jeito como a gente fala em improvisação musical, pelo jeito como a gente pensa em improvisação musical, a gente pode limitar tudo que ela pode ser. A gente pode acabar confundindo ela com uma ou outra prática muito mais específica, como a improvisação do jazz. Se a gente for por essa linha, a gente pode até acreditar de uma forma errada
que a improvisação é inerentemente complexa. Falou improvisação, falou dificuldade. Mas isso não é verdade. Eu penso que é esse entendimento que cria um certo desdém por alguns músicos amadores, que recebem comentários do tipo: ah, isso aí que você tá fazendo não é improvisação. Então, você tá só subindo e descendo escalas. E isso não é improvisação. Mas isso é um mau uso da palavra improvisação. Porque esse tipo de complexidade que a gente esteve falando tanto aqui, ele é mais específico da improvisação do jazz e de outros tipos de improvisação que são semelhantes a esse tipo, onde você tem que, para além de improvisar, gente, para além de ter que inventar suas próprias melodias, você tem que conter elas e formatar elas para que elas se encaixem dentro da progressão harmônica e não de qualquer forma, de uma maneira muito específica. E isso não é pouca coisa e isso exige muito treino. Só para dar um exemplo, você tem que entender de estándares de jazz, você tem que ouvir mais coisas, você tem que ter um verdadeiro repertório de clichês, de frases que são características dentro desse estilo, dominar a harmonia, etc, etc. Eu acho que os músicos que se sacrificam para chegar nesse nível são mesmo incríveis. Eu acho que eles estão justificados em falar que a improvisação não só é difícil, mas que ela é a cereja do bolo de toda uma caminhada musical. Mas o problema é que, embora eles estejam falando mesmo a mais pura verdade, eles não estão falando sobre improvisação em geral, eles estão falando de jazz. E as normas que fazem do jazz um estilo tão complexo de se improvisar, e justamente por isso mesmo que o torna tão interessante de assistir alguém improvisando dentro desse estilo, essas normas não são normas da improvisação, são normas do jazz. Ou, se você preferir, jazz. Isso é fundamental. A improvisação, na sua forma mais pura, mais primitiva até, é uma coisa muito mais ampla do que isso que a gente esteve falando até agora, que todo mundo imagina que é improvisação. Ok, eu tô prestes a dizer pra você o que eu acho que a improvisação realmente é, mas eu preciso que você chegue mais perto e preste muita atenção, porque é um problema filosoficamente cabeludo. Existe uma armadilha conceitual escondida dentro do conceito de improvisação e dentro de toda a ambiguidade, porque ele quer dizer muitas coisas diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes. A gente tem que redefinir a palavra. Para os estudantes é muito comum ouvir improvisação e logo pensar em blues e jazz, porque nesses estilos, de fato, a improvisação é muito relevante. Tem um momento para improvisar e ele é construído ao redor desse conceito. Mas o conceito de improvisação de verdade é muito maior que esses estilos, ao mesmo tempo é muito mais simples do que eles e todas essas suas regras. Olha, isso pode parecer bem esquisito para quem não está acostumado a pensar filosoficamente sobre improvisação, mas quando você tira da definição de improvisação qualquer estilo específico, tipo, eu não estou mais falando do jazz, eu não estou falando mais do blues, eu não estou falando do rock, só improvisação em geral, você fica com nada, não sobra nada, ou quase nada. Na verdade, não sobra nenhum som, porque improvisar nada mais é que fazer música sem o auxílio de planos. E plano aqui, pessoal, é uma composição musical fixa, escrita ou não. Essa é uma definição negativa de improvisação. Por que negativa? Porque ela não diz nada, ela não te dá nenhuma informação positiva sobre o que é que improvisação é ou como soa. Ela só diz que vai ser improvisação quando você fizer música sem o auxílio desses planos ou composições fixas. Tipo, se um iniciante pega o violão pela primeira vez na vida e começa a dedilhar alguma coisa, mas ele realmente está concentrado e criando alguma coisa, ele está improvisando legitimamente. Portanto, eu chego na estranhíssima, porém correta conclusão de que improvisar nada mais é do que fazer música. Ponto. É um fazer música simples, é um fazer música não qualificado, que não diz mais nada sobre o som, sobre o tipo de música que é feito. A única coisa que você consegue entender disso é que é música, é ação musical ou performance, e ela está sendo feita no momento presente por um músico. Entende? Falar de improvisação é a mesma coisa que falar de performance, de você estar fazendo música no momento presente. É a composição musical, esse guia explícito assim, de ritmos e notas que você deve tocar. Isso é que deve ser considerado um extra, é uma coisa positiva que é adicionada e que ajuda a gente não só a lembrar melhor de coisas que a gente quer retomar, mas a estruturar melhor a forma dessas músicas, etc e etc. Pensar assim é pensar
toda a ação musical como improvisação. Quando tem vários músicos tocando uma música muito bem ensaiada, uma composição, tem algo novo sendo feito naquela performance, porque sempre vai ter algum aspecto que eles estão improvisando, ou seja, que eles têm a intenção de criar, de variar ao vivo, em tempo real, e eles estão correndo aquele risco. O risco do erro, exceto que eles estão fazendo isso em aspectos mais sutis, detalhes da música, e não no caminho de notas e ritmos, no caminho exato, naquilo que seria escrito na partitura, naquilo que os autores brigam quando um parece que plagiou o outro. É esse caminho de notas e ritmos que é o plano numa forma mais estrita, mas sempre tem algo para além desse plano. Sempre tem espaço para improvisação. Porque tocar música é improvisar. E quando a gente toca a partir de uma composição, o que a gente está fazendo é controlando essa improvisação, tentando talvez tornar ela melhor, talvez tentando, justamente ao estabilizar alguns passos do que a gente vai fazer, e sempre deixando alguma coisa em aberto. Agora me acompanha, isso é de certo modo uma inversão de valores, porque a nossa sociedade ocidental tradicionalmente é muito ligada ao conceito de obra musical e tem essa ideia da música enquanto uma obra, um objeto mesmo, como central na música. Isso vai muito acima da ideia de improvisação musical ou mesmo de performance. Por exemplo, pensa, onde é que está a Nona Sinfonia de Beethoven? Num tipo de pensamento mais tradicional, eu diria que é a partitura, as notas que o compositor escreveu é que são a música de verdade. Ou então é algum tipo de conceito abstrato, algo espiritual, a música existe meio que num etéreo, porque as performances dela, tipo hoje de noite a orquestra vai tocar, isso não é a obra, isso é uma performance, isso pode ser posto de lado, quem sabe essa performance foi horrível hoje, amanhã tem uma, mas nenhuma chega na obra. É disso que eu tô falando, a obra como essa coisa transcendental que tá lá no alto, que é criada por compositores para os performers executarem. Esse é o pensamento mais tradicional. Até mesmo de uma forma bem popular a gente usa a palavra música para significar uma obra, muitas vezes. Quando a gente fala, por exemplo, lembra aquela música lá? Ou então quando a gente pede, toca aquela música. Aquela e não essa. São 6 músicas, eles vão tocar 7 músicas. Percebem como a gente está tratando elas como pequenos objetos que são colecionáveis e cada um tem uma certa autoria? Então, isso tudo é muito comum, é tão comum que fica estranho a gente pensar em improvisação da maneira como eu estou sugerindo que a gente pense agora. Que improvisação, em geral, realmente é simplesmente fazer música. É idêntico ao conceito de performance. Basta você tirar, você negativar, de certo modo, todo o plano que fica em cima de uma composição. Por isso, aqueles estilos musicais que formal e explicitamente a gente chama de improvisos ou improvisações, como jazz, como blues, eles não são tão diferentes de estilos que não seriam chamados de improvisados. Sei lá, sertanejo universitário, funk brasileiro. Esses estilos se improvisam ou não? Diz aí nos comentários. Mas tem estilos que parece que realmente não se improvisam, mas é uma ilusão. A única coisa que está acontecendo é que a improvisação não é tão relevante naquele estilo. Não tem um momento especial da improvisação e você não dá tanta ênfase na figura de um improvisador. Tem estilos e formas de se fazer música que criam como que uma ferramenta. Existe um momento que ele libera o músico para que naquele momento, se ele quiser, ele pode se desfazer de qualquer restrição e pode realmente inventar. É claro que sempre tem restrição, tá, gente? Não levem isso ao pé da letra. Mas, relativamente, o número de restrições diminui muito e ele pode, então, inventar de forma mais livre qual é o caminho rítmico e melódico da sua melodia. Se improvisar é somente o ato de fazer música, sem o auxílio de planos, então por que diabos que a gente precisa de uma palavra, ainda mais uma palavra como essa, para dizer aquilo que é óbvio? Quer dizer, por que não chamar de música isso tudo que a gente chama de improvisação hoje? Parece estranho falar isso, né? E eu sei por quê. É porque o termo improvisação, do jeitinho que ele tá, já tem um uso social. Ele já tem uma história na nossa cultura. A gente já usa ele para querer dizer uma certa coisa. Na nossa cultura ocidental, música continua sendo a obra. É isso que é em primeiro lugar. Se você improvisa, você está fazendo uma coisa que não é standard. Dentro da perspectiva que é comum pra gente, o auge da musicalidade é você criar pequenas obras ou grandes obras e
marcar sua autoria nelas e vendê-las para que elas possam ser reproduzidas e pessoas possam consumir elas. Esse é o suprassumo. E claro, dinheiro vem disso também. A grande influência da música negra norte-americana no nosso cenário pop atual não mudou nada disso. A gente continua muito ocidental sob esse aspecto, que é o gene forte da cultura ocidental, aquele que não vai embora, que é um foco em obras fixas, geralmente escritas, para serem lidas por profissionais da leitura. É claro que eu estou falando de uma forma mais erudita, né, mais antiga, mas hoje em dia, no cenário da música pop, não é tão diferente assim. Ainda que o século XX não seja tão obsessivamente centrado na ideia de obra e esses valores mais eruditos, como foi o século XIX, ele ainda assim é um filho do século XIX. Dado tudo isso, é evidente que a gente precisa de uma palavra estranha como improvisação, para marcar aquilo que não é habitual, que não deve ser considerado habitual na nossa cultura musical. É assim que a gente deve pensar na música que é feita sem planejamento, num mundo onde o performer é esse cara do entretenimento de massas. E tem gente pagando para ouvir música e se divertir, etc. Onde não se pode errar. E onde o público se interessa mais por obras que fazem eles lembrarem dos momentos que passaram juntos com pessoas queridas ou fases da vida. Um certo fetichismo, assim, do que realmente na ação de fazer música. E tudo bem. Não é culpa deles, obviamente, não é culpa de ninguém. É só a situação que é. Então, dentro desse contexto, o palco fica séptico e os músicos viram cirurgiões. Tudo é muito preciso. Para que uma improvisação aconteça, você tem que ser muito bom. Então, por um lado, muita gente cria um pavor do improviso por todo esse risco que ele representa, o risco de talvez ficar ruim, o risco de talvez errar. E por um outro lado, que é muito natural, é a contrapartida disso, é que improviso mesmo, improviso bom, ele é difícil e é feito apenas por quem está lá em cima. É só esse improviso que importa e que é improviso. E é assim que você confunde improvisação em geral com a improvisação que acontece no jazz, ou mesmo no blues, ou mesmo no rock, no hard rock, etc. Então você acaba criando uma hierarquização dos diferentes improvisos, de tudo que pode ser improvisado. O melhor improviso não só é aquele feito pelas pessoas que são muito boas, mas justamente elas têm que ser boas porque o melhor improviso é aquele que é feito sob uma progressão de acordes. Por quê? Porque ele é mais difícil de fazer, porque ele exige maior sacrifício pessoal para você conseguir dominar, de ficar mudando as notas o tempo inteiro, todas as vezes que um acorde muda, e você naturalizar isso a ponto de ser algo tão bonito quanto de fato é. Então, não só improvisar dessa forma, mas improvisar bem dessa forma é algo que é muito complicado de se fazer. O que faz com que qualquer outro tipo de improvisação que seja muito mais fácil que essa, digamos assim, seja mal vista. Se você vai tocar uma improvisaçãozinha dessa, talvez fosse melhor mesmo ficar com as suas composições e deixar a improvisação para os experts. Se fosse só isso, o iniciante nunca ia improvisar, e todo convite para improvisar ia ser acompanhado de muita tensão. Como hoje em dia, eu acho que muita gente sabe que é. Se te convidam para improvisar, pode ser tenso. Mas quando você pensa conceitualmente na improvisação em geral, ela não é difícil e não pode ser difícil. Pelo menos da maneira como eu defendo, improvisar é somente fazer música sem o auxílio de planos. Então, improvisar mal também é improvisar. E um iniciante tocando coisas que para muita gente talvez não soe tão bem, é improvisar legitimamente. Da mesma forma, improvisar qualquer coisa que passar pela sua cabeça é improvisar. Tocar um único acorde por 10 minutos sem parar é improvisar também. Contanto que você não esteja seguindo um plano pré-estabelecido, vai ser improviso. Não tem como fugir disso. Em todo baile tem que ter um bom gaiteiro. Então, repetindo a pergunta do início do vídeo, por que é tão difícil improvisar? Você vai perceber que agora a gente desconstruiu a pergunta já não faz mais sentido. Porque é evidente para todos vocês que acompanharam essa nossa discussão filosófico-linguística que improvisar é literalmente fazer música. Então não pode ser tão difícil assim. Não é fazer música boa. Não é entreter o público. Não é mostrar para os seus colegas de banda que você é muito bom. Não é tocar seguindo as normas de um estilo só. E definitivamente não é jazz, não é blues. É fazer música sem qualificações. Esse é o grande gênero do qual saem esses outros.
Existe algo de universal na experiência da improvisação, por mais que as culturas sejam muito diferentes entre si e soem muito diferentes. Mas em todos os casos, tem aquele risco, aquela sensação de você se jogar no desconhecido e ter que lidar com ele velozmente. Agora, claro, vamos voltar para a realidade. Eu sei, se você for improvisar, você vai improvisar num estilo e você vai seguir normas e vai seguir limitações. Ninguém improvisa em geral. O meu objetivo de jeito nenhum é reforçar aquela ideia de que para improvisar você só precisa seguir a sua intuição e desligar o racional, mas de jeito nenhum. Não tem segredo e não tem atalho. Aqui é treino. Só que reforçar a ideia de que improvisação musical é inerentemente difícil, que ela é complicada em si mesmo, isso está errado. É verdade. Fluir e criar aquela aparência de que é muito fácil o que você está fazendo num estilo como o jazz é muito difícil mesmo. Tirando isso, improvisar é tão fácil quanto pegar um violão pela primeira vez e ficar testando um acorde na loja de música. Que essa mensagem faça com que menos pessoas tenham receio de improvisar e entendam que é preciso improvisar desde o começo. E se você não improvisa ainda, que comece, quem sabe, hoje. E por favor, tenta criar um espaço em que o ato de improvisar não seja um eterno pisar em ovos. Valeu, pessoal, quem gostou desse ensaio, quem acompanhou até aqui, por favor deixe o seu comentário, eu quero muito saber o que você vai falar e com certeza eu vou responder. Afinal, esse canal tem poucos inscritos e eu não sou famoso, então eu vou responder de certeza e eu vou escrever um textão talvez na resposta. Você já improvisou antes? Alguém já te ensinou a improvisar? Será que o meu vídeo, os meus argumentos mudaram de alguma maneira as suas ideias? Escreve aqui que eu realmente quero saber. Se inscreve no canal, deixa um like e eu sou o Serafim, saindo fora. Até a próxima, pessoal. Não acredito que eu consegui terminar um vídeo de 3 horas, né?